Salve a todos, salve a todas. Muito grato mais uma vez pela escuta de vocês, por estarem aqui passando pelo canal, ouvindo mais um relato das nossas 24 horas. Hoje, 29/9/2020. Quinto relato, relato de Alicia. Alicia, que alguns de vocês já conhecem, a outros vou aumentar aí a ampliação desse contato. A Alicia, tive a felicidade, o prazer, a honra de psicografar um livro que batizamos com o nome de 24 horas, Caravana Cigana, A Viagem de um Povo. Um livro também lá de trás, do final da década de 90, virada para o ano 2000, que estamos trazendo à baila somente agora, em 2020. Então esse livro foi editado pela editora Saramago, pode ser encontrado aí nas mais diversas livrarias. Tenho também feito a venda desse livro, podem adquirir comigo pelo site, o site é o institutofilosófico.com.br. Por lá vocês vão conseguir também fazer a encomenda do livro e comprá-lo. É um livro que narra a trajetória do povo cigano. O povo cigano é um povo ágrafo, é um povo cuja história se perde, e tive a felicidade com a Alicia de contar parte dessa história. Parte, tem diversas outras partes que estão no livro só no seu campo astral. Não tive e nem era oportuno ao momento trazermos a materialização disso, então nós ficamos com essa trajetória que se inicia lá atrás, mas muitíssimo lá atrás, e chega aqui até as proximidades da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, adentra a Segunda Guerra Mundial por volta de 1950. Então esse é o período histórico, as discussões que fomos fazendo, né? Ele é histórico em determinado sentido, já que grande parte das informações não temos ainda como ter comprovação. Então ele é um romance histórico feito aí, trazendo a partir dessas lembranças, a partir desses relatos da autora espiritual, alguns caracteres muito importantes para nós. Sobre a obra eu vou deixar aí mais um outro vídeo falando especificamente dela, a gravação que fizemos logo quando nos chegou. Depois ainda temos que fazer uma live sobre a obra, sobre o livro. Vamos ver como é que vai ser isso. Hoje nós vamos falar das 24 horas de Alice. Como todas essas 24 horas que estamos tecendo, assim, traz alguns componentes de personalidade, onde elas não comprometem e podem enriquecer a percepção de outros, a gente as deixa, e onde que na medida do possível expõe demais, a gente tem suprimido. E hoje eu realmente fiquei especificamente na fala de Alice. Os bastidores, os detalhes eu não vou contar, porque as partes interessadas ainda não leram e não sei se dariam ou darão consentimento para vincular. Então vou começar aqui um pouco falando, trazendo essas 24 horas de Alice e falando um pouco dessa linda. Alicia trabalha com padres, pastores, ubandistas, budistas, muçulmanos, ateus, pois há em comum em todos eles a mediunidade. Não no sentido de estarem abertos à comunicação com os espíritos, mas a de estarem abertos esteticamente a compreender o belo como luz, amor, sabedoria, independente de quaisquer juízos valorativos que possamos estabelecer. Na cidade de Cristal,
Filósofos cientistas são denominados artistas. Vivem juntos, pensam e sentem juntos. Trabalham juntos os conceitos estéticos, filosóficos, científicos. Demonstram que tudo é um, que todos os saberes são inseridos na busca da compreensão da verdade. Vários seres que se deslocam para lá, para ter aulas com esses amigos, embora a maioria esqueça ao acordar. O fato é que estão tendo a sua mente e coração burilados por um esmeril de grande crédito e maestria. Nada passivo, pois todos são responsáveis pelo seu conhecimento. Eu comecei aqui, ela vai falar um pouco disso mais abaixo, a organização temporal aqui para a gente conversar esse relato esbarrou em diversos, ou em alguns obstáculos, não diversos, mas alguns. Cidade de Cristal é um ponto, uma criação que existe no campo, vou chamar astral, aonde se reúnem seres dos mais diversos. Aí ela falou dos filósofos, falou dos cientistas, tem os artistas que habitam este lugar. Eu o denominei de Cidade de Cristal porque tudo ali é muito cristalino. Eram a, a imagem é a gente imaginar arquiteturas feitas de luz, arquiteturas a laser, a neons, algo nesse sentido. Só que se a gente mudar essas essa matriz eletromagnética nessa perspectiva para uma outra mais condizente, a gente percebe que ali são cristais. Não cristais no quartzo puro dele, mas cristais na sua estrutura hexagonal, molecular, da forma, pureza, sentido, integração. Então, a Cidade de Cristal são seres que, em quase sua totalidade, nós as visitamos e não estamos muito nessa mesma frequência, mas os seres que lá comportam, que lá habitam, são seres que trabalham nesse nível de harmonia, seres cristalinos, nesse sentido aí que eu estou querendo colocar. E aí tem lá diversos afazeres, diversas atividades, diversos. Essa Cidade de Cristal, eu fico assim quando eu falo da Cidade de Cristal, tá vendo? É uma colônia? A princípio não, não é uma colônia. É, não sei o nome. É um ponto no qual a gente tem a oportunidade de ir, de trabalhar, de aprender e de trocar. Essa Cidade de Cristal. Uma das responsáveis por essa organização é a Alice. E é disso que nós estamos falando. E um dos pontos que nós trabalhamos, essa nossa interseção, uma das muitas, mas essa em especial, que nós estamos focando, é a de pensar mediunidade nesse seu componente estético. Pois bem, prossigo. Este trabalho de seleção dos cursos, muito similar a uma universidade sideral, na qual se trocam experiências de vidas e de conhecimento sobre modelos artísticos, buscando sempre aquilo que brota do seu ser e de sua verdade interior. Essa é a obra de arte almejada e sonhada. Nessa seleção dos cursos a serem oferecidos, onde para quem será oferecido se encontra o trabalho de Alicia, que opera como uma reitora. Na verdade, preferimos chamá-las de musas, mas a função é de reitoras. Um grupo de mulheres sensíveis e notáveis orientam, supervisionam, interrelacionam espaços, estudos, alunos entre si,
para que produzam, resolvam, apresentem seus trabalhos. São invariavelmente equipes inter e transdisciplinares nas quais se busca resolver e equalizar os processos de áreas díspares. Um problema matemático sendo pensado artisticamente, uma questão artística sendo pensado fisicamente, uma questão física sendo pensada corporalmente e assim sucessivamente, até que todos tenham a possibilidade de aplicar fisicamente e existencialmente. São essas trocas, é um lugar mesmo de aprendizagem, onde essas pessoas se reúnem, fazem as mais diversas experiências. Algumas dessas experiências vêm sendo, aos poucos, materializado fisicamente, mesmo porque grande parte é aberto a encarnados, a desencarnados, a seres de outras localidades. Os artistas têm desenvolvido isso melhor, eles desenvolvem também lá em 2003, lá em 90 e poucos, um pouco disso com A Cidade de Cristal, A Procura da Poesia, e hoje eles falaram mais sobre isso, se não me engano, 2016, 2017, com o livro Sensibilidade Consciencial. É um dos que está aí no aguardo para a gente trazer à baila. Vai demorar ainda mais um pouco, mas a gente está aí nesse processo de produção, ou melhor, nesse processo de trazer à tona algumas dessas informações. Então, estamos disponibilizando, estamos fazendo escoamento. É escoar mesmo, tá? Não reclamem disso. Fazendo escoamento de parte dessas coisas que nos chegam, que nos visitam. E lá, então, eles falam, e a Alicia vai tratar aqui um pouco disso, de como que as transformações planetárias, cósmicas, siderais, terrenas, materiais e físicas se impactam neles também. É um conjunto que vai fazendo crescendo. Finalmente, na região da crosta, a Alicia se apresenta como uma cigana de 15, 16 anos. É dessa forma perispiritual que ela desenvolve a magia nossa de todos os dias, ensinando de forma direta a mulheres e homens a magia da vida, a magia de enxergar a vida em todos os seus aspectos mais sublimes e desconcertantes. Ela ensina a magia da celebração da vida e do viver, do doar, do receber, do amor, do servir. Esse é o trabalho que mais desgasta, mas que ela tanto gosta, muito embora esteja trabalhando mais no plano etérico do que no material. No etérico ela dá curso de magia, isto é, de capacidade de realizar esteticamente, de materializar fisicamente os símbolos da alma, as forças e o movimento do espírito. Bom, esse daí é que a gente está querendo implementar. A implementação demanda, porque precisa de alguns ajustes ainda para a gente realizar. Ele já tá quase palpável, mas é mesmo a gente compreender o significado de magia numa amplitude maior e sermos capazes de lidarmos com os nossos símbolos internos decalcados. Ou seja, imagina tirar uma visão da sua pele e observar essas camadas que a compõem. Ali, nessas camadas que compõem essa nossa estrutura celular, tem formatos geométricos muito parecidos e muito similares a telas, que se é utilizada em diversas formas de trabalhos, em diversas formas de rituais, colocados não por nós que estamos desse lado, mas por seres que estão do outro lado. Eles fazem essa extensão
similar a algo próximo disso aqui que está no fundo. Uma tapeçaria magnífica. Aprender, em certa medida, decalcar isso é uma dessas coisas que ela anda ensinando. Eu peguei a pele por ser extremamente sensível e ao mesmo tempo consistente, mas essa magia se processa mesmo com essa arquitetura mental, essa arquitetura emocional, essa arquitetura dos desejos que possuímos. Como é materializar um desejo, um amor, uma vontade, uma construção coletiva. É por essas variáveis assim que esse trabalho se desdobra. Uma hora a gente vai dialogar mais e melhor com esses símbolos, a força desses símbolos e como podemos utilizá-los. Esses cursos, esses moldes de estruturação no astral, é mesmo uma forma cigana de enxergar a vida com amor, alegria, coragem para a solução das adversidades. Parte desses cursos serviu e suas realizações no plano astral serviram de inspiração para se entregar ou para se pensar os trabalhos sobre o feminino, tão em voga em nossos dias. Porém, não podemos pensar um feminino como sendo da mulher e o masculino dos homens. Feminino e masculino são polaridades que coexistem em todos os seres nas mais diversas proporções. É importante a capacitação de todos para o feminino. É o feminino um novo dial energético da Terra, até que se acomode a integração, a harmonia dessas duas polaridades. Os trabalhos energéticos de cunho cigano, envolvendo as forças naturais, os elementos, eu gosto muito de realizá-los porque recuperam a sensibilidade feminina, a religa a sua ancestralidade e de posse dessa força interna e da nova vibração externa, elas podem ressignificar a história de seus pais, dos seus ancestrais e principalmente a própria história da linhagem que carregamos, tanto do agora em direção ao passado, quanto da agora em direção ao futuro. Aqui é a magia dos rituais ciganos, que as pessoas que tiveram a oportunidade de frequentar e colocaram minimamente atenção, dá para perceber que a força da fogueira, a força dos pastéis, da própria bebida que ali se encontra, a celebração que está em volta ali, aquilo é a magia no seu significado mais profundo, está diante de todo mundo e não é todo mundo que consegue ver, observar. E não tem nada, digamos assim, por detrás daquilo. O que tem está sendo visto, está sendo mostrado. Né? Essa magia cigana que enfeitiça. O feitiço, em parte, é essa tendência maluca que a gente tem de querer encontrar o que está por detrás. E eles ficam nos mostrando, por detrás não tem nada, tá aqui. Olha, é bem essa leitura das mãos. Recordo de Alicia me ensinando a ler as mãos, porque tem a quiromancia, linda, fantástica, e tem o estudo científico que as pessoas fazem a mensuração mesmo, centímetro por centímetro de cada uma das linhas. Mas quando uma cigana toca sua mão, isso aqui é uma tela. Sua vida se abre aqui, elas veem. E ela me mostrou isso, ela aperta um toque, como se fosse touchscreen mesmo. Ela toca e vê. E ela me mostrou assim. Aí eu vi. Quando você vê a imagem saindo de dentro da palma da sua mão, você assusta, pula para trás. O que é isso que está acontecendo? É uma técnica ensinada, é uma técnica aprendida, é uma técnica que entre as ciganas é muito comum e natural para elas. E quando a gente está falando desse curso dos símbolos, nós estamos falando disso.
quando eu te toco, quando você é tocado, observa esse símbolo, observa essa imagem, observa essa musicalidade, observe. E isso ainda entre pessoas mais sensíveis, por vezes é mais fácil, embora complicadíssimo também, acompanhar esses desdobramentos. É onde emperra parte desses cursos no plano físico. No plano astral, esse toque abre telas mesmo. As pessoas veem aqui, eu toco, bato, aperto, puxo, praticamente nem sinto. Bom, agora aqui eu já trago a Alicia na fala de Alicia. Aqui eu estava apresentando um pouco do que era a fase, agora eu trago um pouco da Alicia mesmo, falando dessas coisas. Rúlio falou do trabalho de entidade cigana. Um trabalho de proteção, de cuidado, de negociação de karma, de possibilidades, de equilíbrio energético, para estar em condições propícias de se receber o que se deseja e o que lhe é merecido. Basicamente, esse é o trabalho cigano. Porém, quando os ciganos não são um alter ego da própria pessoa, abrimos para uma inovação de realizarmos um duplo, triplo trabalho de remissão e resgate kármico. Abrimos para a possibilidade de trabalharmos incorporadas com o antigo desafeto, para juntas resgatarmos para um padrão de amor, amizade e cumplicidade que nos unia e nos fortalecia. E por motivos de ciúme, de inveja e de disputa e rivalidade perdemos. Perdemos e nos faz falta. Perdemos e debilita nossa alma, porque podemos ser mais plenas, harmônicas, se encaixamos isso dentro de nós. Vou seguir. Vou seguir, vocês devem estar percebendo aí. Vou seguir. As aproximações estão. Ela tinha uma caminhada no mundo católico. Aqui está falando de uma determinada pessoa. Dizendo, ela tinha uma caminhada no mundo católico com realizações de pregações, mas sobretudo de cura pela graça do Espírito Santo. A sua aproximação, no caso, estão falando agora de mim, desperta a possibilidade do Espírito Santo ser desvelado, se mostrar, ter nome, cara. Estamos falando do kardecismo e das amigas espirituais que a ajudam no processo de cura desde o nascimento. Cura emocional, cura de feridas da alma, curas que precisam realizar um com o outro e um no outro para recuperar a integridade que se deram e compartilharam. São alguns desses pontos que eu estava dizendo de pessoalidades que eu acabei. Essa daqui escapou, mas deixa, não compromete não. Eu sou a responsável pela abertura de uma nova trilha de vivências e experiência para ela. Responsável por apresentar e não por vocês terem escolhido. Mas naquele momento era uma chave de abertura para novos horizontes para vocês dois. Uma vida na qual o sentido estaria mais perto. Não apostávamos que o grude entre vocês seria tão forte. Acreditávamos que, realizado o encontro, encontrada a harmonia que um proporcionava ao outro, seguiriam os seus próprios caminhos. Era o mundo da canção nova, você o mundo da bola. Porém, havia outras conjecturas no céu. E dezenas de possibilidades na terra. Os caminhos anteriormente traçados, antes do nascimento, começavam a ser reformulados em vida. Seres como vocês e tantos outros começavam a ter as condições de mudar o próprio destino, a própria sorte. Aqueles caminhos certeiros e unívocos que eram tracejados nas estrelas e formatados no suor da vida,
lá nos anos idos de 1974 e 75, começavam a ganhar mais horizontes nos idos dos anos de 1992 e 93. E essas aberturas, essas conjecturas se fizeram exponenciais. Aquilo que era um caminho desdobrava-se em dois, que se desdobrava-se em quatro, que passava a ser 16, que se multiplicava por 16 até que o infinito se faz material e tangível. As vidas foram se tornando uma nova fronteira para a manifestação palpável do invisível. Vocês, na força de dois, na coletividade de outros, cocriaram e construíram futuros possíveis e improváveis para vocês. Estávamos diante de uma nova história e uma nova forma de viver, uma tendência que igualmente foi se arrastando entre os seres, entre os indivíduos, e de repente estávamos na Terra, com um processo de aceleração no qual um indivíduo poderia viver 3, 4 vidas em apenas uma. Isso era impensável antes do século XX e inviável antes da convergência harmônica de 1987. Essa parte envolve essas complexidades que a gente está conversando ao longo das 24 horas e que a gente não percebe que ela vai discorrer mais. Mas o que ela está contando é como que casais de almas afins, com programações kármicas lá distantes por algumas vezes de algumas questões, ao se encontrarem, foram abrindo novos potenciais, potenciais que não estavam no horizonte de possibilidades. Isso não fazia parte. Isso não estava desenhado. Isso não estava ali. Muito pelo contrário. Isso acabou sendo uma construção coletiva. E estamos fazendo esse trabalho de construção coletiva. Ela vai falar mais disso, então não vou antecipar. É bonito isso. Porque a gente, obviamente, aqui encarnado, não vê. E óbvio que também amaldiçoa, briga, xinga. Mas se a gente quiser pensar magia cigana é amor. E amor, eles trabalham esse binômio, né? Amor, liberdade. Não tem amor amarrado. Essas escolhas do foro mais íntimo, com plena consciência do que se faz. Ou sem ter essa consciência toda, porque naquele momento creio que não tínhamos, e pouquíssimas, raríssimas, exceptualíssimas pessoas a possuíam, encarnadas praticamente, vou chamar ninguém, e fomos construindo conjuntamente novas tapeçarias, novas possibilidades. Tá. Alguns seres que estavam alinhados consciencialmente a esse movimento, que nasceram para auxiliar numa transição da Terra, receberam este potencial, herdaram este potencial. E o que fizeram em menos de 10 anos, praticamente em 5, foi ampliar a rede de possibilidade de vocês para horizontes não sonhados e nem projetados anteriormente. Você que seria um jogador de futebol profissional foi levado para os campos do saber, da sabedoria, onde professava e resgatava uma consciência filosófica esquecida, abandonada. Nesses portais criados, realizados, vocês abriram para a chegada de dois seres que simbolizavam uma nova terra e a nova terra da terra. Por vezes, o ser encarnado não compreende o que isto implica. Muitos de vocês que tiveram um curso de vida alterado, mudado, não conseguem visualizar o impacto que é de uma criança índigo, de uma criança cristal, de um ser híbrido no meio de vocês fisicamente. Mas isto é revolucionário. Encarnados,
Vocês não conseguem ver que habitam uma nova terra, um novo lugar, e isso só é possível, primeiro, porque vocês catalisaram um processo de transformação de 1000 anos em 10 e depois germinaram as sementes para que essa energia fosse ancorada. Cada um de vocês que trouxe um novo ser, um destes seres para a seara da Terra, fez uma aposta no futuro. Fez uma aposta na vida, no amor, na esperança. E você sabe o que isso representa e simboliza. Você sabe que o niilismo é então vazio, porque vocês apostaram no amor e no educar. Você, como milhares de outros, frente à oportunidade infinita de brilhar sozinho, ter um gozo de alma plena e individual, chamou e abriu as portas para um gozo coletivo. Isso é uma toada cada vez mais forte que os que a precederam trouxe, os que virão ainda mais, de como essa mudança de chave é a perda de uma perspectiva individual, individualista, para uma individual, individualizada, coletiva. Parece a mesma coisa, mas não é. E parece ser a mesma coisa, mas tem essas demarcações de diferenças. Nós estamos saindo de um nível individual, chegamos ao limite de uma individualidade, para dar um passo. O que há depois disso? E esse passo, o que há depois disso, é coletivo. É a ideia que nós estamos lá construindo na cidade de cristal, nessas estruturas cristalinas harmônicas, hexagonais, que vão se construindo e se consolidando. É uma direção. Deve ter e provavelmente tenha 1000 outras. Mas quando a gente está aqui pensando 24 horas, pensando em espiritualidade, nós estamos tracejando, ensejando a construção de caminhos coletivos. E a ideia deles já estavam lá atrás, nos trazendo isso. É desse gozo, e é desse gozo que faço parte. É nesse gozo que mais uma vez nos unimos e nos fortalecemos, nos aproximamos. O século XIX e XX não foi fácil para ninguém. A arrogância tinha alcançado um nível de materialismo nunca observado. Esse peso esteve nas relações e a nossa, por mais amorosa que tenha sido, carregou o ressentimento da solidão, da individualidade. Tivemos que caminhar sozinhos com outros parceiros para podermos chegar ao mesmo lugar e darmos um novo impulso. Mais do que um trabalho espiritual, foi um trabalho psíquico, no qual os símbolos, os desejos, o amor foram se mostrando cada vez mais ricos, propícios a partilhas cada vez mais salutares. Esse universo simbólico abriu as portas para o meu trabalho no campo da psicanálise e das artes. Um trabalho que tenta ver o artista no seu dito e no seu não dito. Um trabalho que busca recuperar os aspectos mágicos, singulares, simbólicos dos artistas, dos seres, nos seus mais diversos afazeres. Um trabalho sensível que auxilia a cada um entrar no seu campo psíquico, na sua esfera mental, simbólica. E esse campo acaba por desvelar a dimensão coletiva dessa criação. Que os pensamentos, os sentimentos que acreditávamos ser criação individual, aspecto autoral, eram na verdade um sentimento, um pensamento que pertencia a uma vasta vizinhança de seres e pessoas. Nesse novo formato de arte, nossas simpatias, antipatias, empatias foram ficando mais visíveis. Nossas construções, antes compreendidas como individuais, ganharam uma composição coletiva, e tudo isso é muito cigano. Nosso povo, nossa cultura, sempre pensou os elementos culturais como sendo coletivos. A ideia de autoria é estranha ao nosso povo.
já que a música surge e nasce da inter-relação com a fogueira, as chispas, as labaredas, as lembranças imemoriais, o rodopio das saias, o vento das árvores. Nessa combinação, a música é de quem? De quem dança? De quem canta? De quem conta a história em torno da fogueira? De quem toca? De quem é a autoria? Do vento que assobia? Do ouro, do lobo que uiva? Do cachorro que late? De quem é a música se toda essa sonoridade é coletiva? Se toda essa sonoridade marca o compasso de cada mente e coração? Para nós isso, no caso a autoria, nunca teve sentido. Por isso compomos uma tradição folclórica que enriqueceu toda a Europa nos seus aspectos estéticos e econômicos. O trabalho de muitos artistas, como os ciganos, proporcionou esse entendimento muito claro de que estávamos diante de uma energia muito livre, solta, libertária, incontrolável, por isso cigana. E foi na abertura dessas possibilidades, vendo recursos infindáveis sendo gerados a partir da vida de cada um, de cada dois, de cada família, de cada coletivo, que descortinamos também essa mesma abertura para as searas espirituais, compreendido agora como psíquico, como simbólico. Esse campo é vasto, esse campo é belo, esse campo é o diálogo mesmo com a arte, é o diálogo mesmo com a estética, é o diálogo mesmo com esse silêncio, com esse não dito, com essa parte da natureza, mas a natureza já está ali te mostrando tudo. Nós temos, às vezes, muita dificuldade em fazer essa percepção, porque a gente quer ver por detrás do que está além e não tem nesse entendimento primário, primeiro, segundo, terceiro, até mesmo vigésimo, um além. Está posto, está dado, esse diante de mim. Então é esse a perspectiva cigana da magia cigana. É esse outro que está aqui, toca, pega. E, obviamente, a partir disso, ou juntamente com isso, não dá para retirar, separar, distinguir. É que se abre os diversos campos. Mas eu não consigo ir ver o campo. Se o meu desejo é ver a magia cigana, eu já perdi. A magia cigana está na fogueira, no rodopio da saia, no sorriso da moça, na risada. Está ali. Se você não viu ali, não tem mais nada para se ver. Você já perdeu. E são essas dimensionalidades desse imanente repleto de sentido com que eles dialogam. O ouro, a mirra, o incenso, as mais diversas ritualísticas, é evocar a presentificação da coisa. Mas essa coisa está aqui, no ar que eu respiro, no chão que eu piso, no amor que eu guardo, na doação que eu faço. Isso não está num além. Mas enfim, isso é pro livro Caravana Cigana, Viagem de um Povo, no qual não falamos absolutamente nada disso. Mas tá lá, se puderem ler. A Adaga Flamejante. Assim, a adaga flamejante é um símbolo muito caro à tradição cigana e à tradição de diversos povos. Assim, recuperávamos símbolos que estão desde a mais longínqua história de nosso povo, de nossa origem. Um conceito que percebe e compreende a vida como sendo arte e o da arte como magia. Arte como sinônimo direto de espiritualidade. Arte como passaporte para o íntimo e o universo.
arte como expressão singular coletiva do simbólico, isto é, o mundo psíquico que habitamos. Para tanto, fizemos uma releitura de nossas construções, das nossas criações, dos nossos empreendimentos existenciais. E em cada uma delas fica notório a força e a presença da magia, do invisível desvelado pelas mil faces, milhares de pedaços. Em cada obra de arte há uma senha para a espiritualidade. Há muito mais nelas que estamos, e a maioria das pessoas conseguem ver, sentir e perceber. Somente com os olhos amplificados por outra voltagem, percebemos o universo que elas retratam à nossa volta, a força coletiva que ela aponta. Quando da primeira psicografia dessas informações, as minhas 24 horas eram inicialmente realizar o trabalho de alteração dos espectros de possibilidade. Possibilidades que eram bem únicas, quando muito duais. A partir de mudanças conscienciais, começamos a monitorar como alguns seres, em relação um com o outro, produziam e criavam padrões que desafiavam expectativas e especulações e prognósticos que tínhamos até então. Isso nos provocou uma nova forma de observação e vigilância, na qual nosso trabalho passou a ser estritamente vibracional. Alterar a vibração dos seres repercutia significativamente nas mudanças materiais a ocorrerem. Isto acarreta uma nova dimensão das informações disponibilizadas, das psicografias realizadas, das canalizações proferidas. Em comum, todas elas falam do imponderável, de uma nova ordem. No geral, elas marcam a aproximação de mentores e guias espirituais que não mais ditam caminhos e sim honram ainda mais o caminhar de cada irmão. Nessa abordagem, desenvolvemos uma forma de trabalhar, pensar e conceber a mediunidade não mais como um fator moral, mental, e sim uma abordagem estética e científica. Ou seja, pensar e auxiliar o médium em seu desenvolvimento, nos valendo mais da arte e da ciência do que dos discursos morais. Tratar a mediunidade como uma habilidade técnica na qual o médium deve se responsabilizar, não por temor a Deus, ou medo do inferno, ou culpa, mas por orientação clara de embelezamento existencial, tanto de si mesmo quanto de todos os que estão à sua volta. Essa unificação entre arte, ciência e filosofia é o conceito de religare, de nova voltagem, para que não caiamos nos tropeços religiosos de sempre. É uma fuga do proselitismo, seja ele católico, protestante, espírita ou outros, e uma maneira de engajar todos os seres que despertam no fazer consciencial da sensibilidade por um mundo melhor, independente de sexo, religião, nacionalidade ou orientação sexual. Está sensibilizado, faça o trabalho de despertar despertando-se. Essa busca pela unificação é também parte cara do meu trabalho, pois é junto a ele que se desdobra o simbólico. É no viés do simbólico, na compreensão profunda do símbolo, que se recupera toda a sacralidade, toda a espiritualidade, até mesmo no que se quer convencionar chamar de profano. Não deu, ela vai dizer, não deu para ser cronológico como os dos amigos que fizeram antes, porque cada vez mais o tempo subjetivo no qual habito se perde e se desfaz no tinir das horas. O tempo, como irão vendo de agora em diante, é uma grandeza relativa, consciencial. No primeiro momento da psicografia, anos atrás, minhas 24 horas eram equivalentes proporcionalmente a uma semana de vocês. Hoje, não saberia lhe dizer o que representa 24 horas, talvez 1 ou 2 meses de vocês. Nesse espaço, cochilo por 15 minutos, o que daria uma equivalência de 6 horas de sono. Basicamente é isso. Um abraço em vocês e que a força da natureza, símbolo puro do amor de Deus, esteja em vossos corações. 14/5/2003, 31/8/2017.
são as 24 horas aí de Alicia. E o que ela está querendo nos dizer nessas 24 horas, que é o ponto-chave, é que ela, no trabalho inicial como cigano, lá atrás, então, em 2003, equilibrava essas forças duais, como a maioria dos ciganos, no trabalho com seus médiuns, faz ali o papel de proteção, de protetor, negocia karmas, negocia possibilidades, negocia escolhas. Mais à direita, menos à esquerda, ou melhor, mais à esquerda, menos à direita, melhor assim, né? Esses nortes. Hoje, hoje não, então lá, né? Pouco tempo depois, eles foram observando que o encontro de alguns casais amplificava muito potenciais. Esses dois viravam 4, que se tornavam 16, que se multiplicavam por outros 16. Isso crescia exponencialmente. Os leques de possibilidades, de escolhas, de ajustes eram infinitos. Não eram antes, muito menos. Para quem talvez não vivenciou esses momentos, não vai compreender o alcance e o impacto disso. Mas para quem estava, quem está aqui, né, desde os anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, compreende mais como as possibilidades eram menores. As possibilidades eram mais restritas. Hoje as possibilidades amplificaram. Temos muito que discutir ainda, temos muito arranjos a ser feitos, mas enfim, isso ampliou. 2017, eles 2017, né? Nesse intervalo então de 2004 a 2017, eles estão movimentando isso, fazendo essas observações, catalogando essas diferenças. E aí, 2017, esse povo está trabalhando já vibracionalmente, que era um trabalho destinado aos mestres. Você não tinha praticamente ciganos trabalhando vibracionalmente, por vibração. Isso eram trabalhos muito específicos, quase restritos a mestres ascensos. Prática comum. Está tendo aí uma repaginação do nosso orbe e do nosso planeta. Nós estamos encarnados, vendo essas coisas malucas acontecendo, até Terra plana está voltando. Então a gente fica aqui horrorizado, assustado, fazendo crer em Deus Pai e tentando fugir de novo da Idade Média. Tem isso no ar, não dá para negar. Tem essa nuvem obscura passando e sobrevoando, ponto a ponto, querendo carregar o máximo de seres com eles. Mas nesses horizontes, se a gente não se perde nessa densidade que passa e está passando porque está indo embora, o pessoal faz uma explicação muito bonita quanto a isso, momento de faxina, que o pó e a sujeira sai e levanta, mas se você ficar prestando atenção nesse pó que levanta, nessa sujeira, você se perde, porque o que está sendo feito é uma faxina em nós, como está dizendo o Tranca-Rua lá desde o início, e em todo o planeta. É individual e é coletivo. A Alicia vem aqui nos mostrar mais sobre isso. E nos mostra tentando nos chamar para essa perspectiva estética do ato, que é como a gente trabalha ou pensa a nossa clínica mediúnica. Olha,
Lindo, muito bom, parabéns, o fenômeno, você vê 20Ds, 70D, conversa com seres da 49ª dimensão, Jesus Cristo te pede bênção quando aparece, lindo. Mas vamos embelezar a nossa vida, vamos embelezar o nosso cotidiano, vamos ver o que a gente, como nós podemos transformar as nossas realidades, não vou nem chamar de uma, são diversas. Como é que eu posso, quando não estou, quando Jesus não está vindo meus pés pedir bênção, o que eu estou fazendo e como eu estou lidando? Porque esse é o trabalho importante. É essa a ação importante. E essa ação, senhores, senhoras e povo, independe, às vezes, até do meu saber e da minha consciência. Tem seres que estão aí afastados e distantes disso aqui que nós estamos conversando, que vai pegar isso aqui, rir, dar gargalhada, mas que estão mais próximos dessa conexão, realizando esse trabalho, do que a maioria de nós. Tem de tudo. Estar sensível ou sensibilizado para isto é bom também. Enfim, deu tempo. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Inscrevam aí no canal. Tem um tal do sininho eu vou descobrir, mas parece que o sininho faz notificação quando é postado alguma coisa nova. É isso mesmo, então eu preciso descobrir, o sininho faz isso aí. Inscreva, acompanhe semanalmente, pelo menos dessas 7, né? Estamos na quinta, faltam agora Pai Jeremias e Orã, nas suas 24 horas. Semana que vem é Pai Jeremias, Uau, e depois Orã, que é Uau também. Fiquem todos com Deus. Beijo grande aí.